Então, a gente está aqui para fazer a nossa reunião de discussão do material do Franz Fanon, Pele Negra, Máscaras Brancas, né, o livro que foi objeto do terceiro círculo de leitura, e a gente já tem o nosso painel, que está, inclusive, apresentado aqui para vocês, e a partir desses comentários a gente quer iniciar a conversa. Então, o Marcos já tinha colocado para nós algumas ideias ou algumas observações que eu gostaria de pedir para ele para repetir, para ficar registrado. Né, Marcos? Por favor. As que eu coloquei no Padlet? Não, aquilo que tu falaste ainda há pouco. Que... Ah, sim. Então, eu vou ler novamente, só um segundo. Eu não sei se está lá no Padlet, está lá? Não, essa parte não. Então tá, então fala aí pra gente que o que tu falar estará registrado. Tá bom. Uma das coisas que eu achei interessante no Kia foi o que está escrito: o negro é uma invenção do branco sob determinadas situações históricas. Tornou-se negro aquele que teve suas experiências negadas ou teve o desenvolvimento humano e societário em que está inserido negado. Eu achei interessante porque, apesar da gente sempre... O racismo é um tema que a gente ouve muito, né? A gente lê muito sobre isso e a cada dia tem se falado muito mais. Mas a perspectiva em que ele trouxe esse tema, eu nunca tinha lido, ouvido falar sobre isso. E como eu tinha dito antes, e ele escreveu isso no século passado. E é assustador saber que a gente não tem acesso. Acesso a gente tem internet, né? Mas a gente não tem. A gente não vê essa informação tão fácil nos meios. E eu até disse em um dos pallets, né, que fala sobre a manifestações feitas por negros, e eu disse que em Belém tem muitos exemplos disso, inclusive em Coraci, quando eu morava lá, tem um espaço cultural, né, que se chama Espaço Cultural Coisa do Negro. E só que aqui onde eu tô, que é o interior do estado, a gente não tem essas manifestações, a gente não tem um espaço público onde as pessoas possam se manifestar, se encontrar e falar sobre isso. E a internet é um meio de acesso que as pessoas têm para se ver como protagonista e para trocar ideias, para conversar. Acho que é isso. Pois é, mas eu não sei se tu tens participado das outras atividades. A maneira como o Fanon se coloca, ela é multifacetada. Tem vários aspectos na obra dele. Um deles é essa discussão da colonialidade. Então, todas as vezes que a gente é subjugado, né, tem uma razão, né? Então foi feito um trabalho de, agora no nosso caso, 500 anos, para fazer a gente acreditar que era inferior ao europeu que chegou e tomou posse dessas terras que eram muito bem habitadas, tinha milhões de seres humanos vivendo aqui. No entanto, até hoje há quem creia que alguns exemplares da nossa espécie são valem mais do que os outros. Então, isso é parte daquilo que o Fanon coloca para nós como obra da colonialidade. Né? Então, eu preciso de acreditar que as coisas são assim, naturalizar esse tipo de situação, porque assim fica mais fácil de eu criar a discórdia, né? De eu desunir para comandar. Eu acho que a Catarine pode ajudar aí também, né? Ela já está com a mãozinha levantada, né? E eu penso que daí a gente inicia, todo mundo aqui pode colocar os seus comentários, aqueles que estão assinalados no Padlet, os que não estão, e vamos ver se a gente tira de vocês elementos para a gente poder mostrar, olha, quanta coisa esses meninos querem aprender. Diga lá, Catarina. Pegando carona no que o Marcos falou sobre eu acho que ele estava falando muito sobre representatividade, né?
A gente não se vê enquanto quem é negro enquanto negro, quem é mestiço, que é o meu caso, enquanto mestiço, quem é branco, só se vê o branco, né? E o Fanon, ele fala sobre isso num dos capítulos, que ele diz que uma das condições de se criar neurose na cabeça da criança negra é completamente, porque a neurose, em termos da psiquiatria, ela é criada na pequena infância, dos 0 aos 6 anos. Não tem como escapar, todo mundo vai ter algum tipo de neurose. Mas a neurose do negro é tão forte dentro do mundo colonial, e o mundo colonial ele é tão cruel e esmagador, que funciona também para outros níveis. Por exemplo, a gente aqui no Norte, tentando puxar um pouquinho mais para a atualidade, funciona tanto esse pensamento colonizador de inferioridade, ele exemplifica os martiniqueses, porque ele nasceu na Martinica. Ele exemplifica que os martiniqueses, eles têm... martinicanos, é que eu só penso lá. Em francês. Os martinicanos, eles têm uma rixa até hoje com Guadalupe, que é uma ilha do lado, que eles dizem que lá em Guadalupe eles são mais pretos do que na Martinica. Essa rixa a gente vê também aqui. A gente se acha inferior a quem é do Sudeste, a quem é do Sul, porque a gente acha que o próprio colonizador, os europeus que foram levados para lá, eles são muito mais interessantes. Eu sou descendente de italiano, eu sou descendente de alemão, eu sou descendente de não sei o quê. Então, você acaba sendo mais interessante e mais desenvolvido do que, por exemplo, eu me uso como exemplo. Eu sou de Óbidos, eu tenho descendência indígena, cachuiana, quilombola, daquelas regiões ali de Alenquer, do Rio Trombetas, e tenho branco também, que é uma parte pequena da minha família. Mas, assim, é muito mais interessante você ver pessoas que se identificam, eu vou sair daqui para trabalhar lá em São Paulo, para trabalhar no Rio de Janeiro, para montar meu escritório para lá, do que eu continuar desenvolvendo algum tipo de trabalho aqui com pesquisa ou com alguma coisa do tipo, porque eu vou dizer para os outros que eu estou para lá. Da mesma forma acontece com o brasileiro que sai daqui e vai fazer trabalhos, por exemplo, eu vou ser babá nos Estados Unidos, eu vou ser au pair na França, eu vou trabalhar como faxineira na Alemanha, mas eu vou dizer para a minha família que eu estou na Alemanha, que eu estou na França. Então, existe ainda esse movimento avassalador do colonialismo que ainda coloca essa civilização e, indiretamente, a gente absorve isso e a gente acredita nisso mesmo. E eu acho que funciona tanto de fora para dentro como de dentro para fora. Os próprios estados também fazem esse movimento. Eu não sei se vocês concordam, discordam. Retornei. Quer falar, Jesus? Bem, então eu queria só chamar a atenção que a gente está falando aqui de como é constituído o racismo, né? Ele tem aí uma questão que eu digo que uma coisa é a regra, o que desvia dessa regra vale menos. Então, foi estabelecido pelo europeu branco que ele era a régua da civilização. Ele é o civilizado, ele é o belo, ele é o racional. E tudo aquilo que não era igual valia menos. E, no entanto, isso é mentira, porque se a gente fosse avaliar melhor o que aconteceu no Egito, o Egito, que era berço da civilização, a Grécia antiga, berço da civilização, se nós fôssemos olhar o fenótipo daquelas pessoas, eles pareciam mais com os africanos do que com os europeus. A gente vai observar que tem muito mais ação de pensamento, de razão na África do que o europeu aceita. Ao contrário, quando ele está lá comentando, quando a gente faz o comentário lá sobre o diálogo do Fanon com Hegel, a gente diz que o Hegel negava que existisse cultura na África. Olha, é um exemplo daquilo que a intelectualidade europeia promoveu no decorrer de alguns séculos, desde o Iluminismo, fazer as pessoas acreditarem que só eles são a referência. E a gente vai reproduzindo em cascata isso de diversas maneiras, em diversas situações,
com os negros, mas também com os indígenas, ou com, numa outra relação, os camponeses em relação aos citadinos. Há várias situações em que a gente cria, né, algum tipo de estratificação para justificar o controle de uns pelos outros. E ele decodifica na sua obra isso muito bem, por múltiplas entradas. Alguém mais quer fazer um comentário, depois agora do Marcos, da Catarina? Olha, o Marcos pediu de novo, vamos lá. E eu posso recuperar? Pode falar, Marcos. Sim. Sobre isso que a Catarina falou, sobre esses outros países, né, que as pessoas falam, estou em Amsterdã, na França, e até hoje a gente percebe o marketing que é construído dessas cidades como grandes centros turísticos. E a gente tem muito exemplo aqui no Brasil, do Rio de Janeiro, nas Olimpíadas, que eles, né, mascararam a cidade para a gente ver ela com certos olhos, e eles escondem os problemas da cidade, e eles, teoricamente, praticamente escondem as pessoas, né, que vivem nessas condições precárias da cidade. Era isso, né? E aí, quando é que esse negro pode ser aceito? Quando é que esse africano, esse indígena, ele recebe atenção? Assim, quando a gente vê uma manifestação musical, quando a gente Ana, vê a eu acho que dança. o Bruno quer falar, Ana. Ah, o Não sei se Bruno. ele Ah, quer. fale, Bruno. Eu não tinha visto, perdão. Boa tarde. Agora que está gravando, né? Boa tarde a todos. Sobre essas questões que foram levantadas, o meu comentário, na verdade, eu posso complementar um pouco dessa indagação que você fez, até porque foi uma das pautas de conversa em que eu tive com a Ariane, uma das colegas que está participando aqui, sobre a aceitação do negro e de outras etnias não, vou colocar assim, não tão queridas dentro da sociedade, pela sociedade, né? Que é quando a gente performa, eu vou colocar a gente porque eu sou um negro amazônico, né? Negro na Amazônia, de ancestralidade indígena e toda a miscigenação que a gente sabe que o Brasil é composto. E toda vez que a gente performa a branquitude ou aspectos do colonizador, vou colocar assim dessa forma bem crua, como saber comer de garfo e faca, assim, coisas triviais eu vou colocar de exemplo. Saber talvez se portar com elegância, né, com requinte dentro de um grupo, isso chama a atenção pra gente. Ou mesmo quando a gente é tão diferente e se destaca artisticamente, aí é reconhecido o nosso papel. Mas nesses casos a gente recebe o valor, né? E não sim como não somos valorizados como qualquer outra pessoa dentro dos nossos círculos de convivência não tão próximos, né? A primeira impressão que causa é um negro. E aí todo aquele estereótipo de que o que é um negro na nossa sociedade vem sobre o negro, até que o negro começa a abrir a boca e é percebido que este negro, ele foi bem educado. Este negro, ele foi bem ensinado a como ele deve se portar, então ele pode ser aceito, então ele tem mais a oferecer. E aí, antigamente, talvez fosse até colocado ali aquela fala: nossa, você é diferente de outras pessoas que eu conheço, que vêm de onde você veio, né? E não se fala mais assim porque a gente sabe que existe uma presença dos movimentos sociais muito forte que já faz com que a gente combata esse tipo de argumento, mas de outras formas isso mais mitigado é falado também, né? Você não é como outros negros, mas por isso você tem qualidades. A gente A tem partir aqui, daí, a gente tem aqui inscrições. Eu só queria lembrar que é muito comum a gente ver pessoas que ascenderam, né? Eu conheço pessoas que são negras, mas são muito bem-sucedidas, e elas negam que exista racismo porque elas se embranqueceram desse tanto. Mas aí vamos ver quem fala primeiro, Catarine, a Heloísa. Acho que a Catarine levantou primeiro. Se a Heloísa quiser falar, porque eu já falei bastante, aí depois eu falo.
Sim, então, Heloísa, fale. Ok, então. Esse comentário do Bruno me lembrou uma coisa mesmo. Só para situação que eu sou branca de classe média aqui em Castanhal, então. E essa era uma coisa que, tipo, por N motivos eu tenho contato com a questão da pauta do racismo desde bastante cedo. Mas eu realmente ficava meio encucada com essa questão, tipo assim, quando a gente vê negros em posições, tipo, normalmente associados a brancos e tal, tem sim uma certa valorização, uma aclamação. Só depois eu fui começar a perceber essa questão mesmo. Tipo, quando a gente vê uma pessoa negra nesses lugares geralmente ocupados por brancos, a gente fica tipo. Eu vejo essa reação das pessoas de ficar tipo, olha que incrível, ele conseguiu, entende? Tipo, ele tem a capacidade de se igualar ao branco, entende? Enquanto que, por exemplo, quando uma pessoa negra é muito, muito boa, muito exímia em alguma coisa que é mais ligada à cultura negra, de modo geral, assim, a nossa herança africana, etc., isso não é tão aclamado, tão valorizado. Enfim, foi uma coisa que eu demorei bastante para perceber. Tipo, dessas formas mais, às vezes, mais difíceis de perceber, talvez, do racismo, ainda mais para quem não é negro. O Evilásio pediu para falar, mas também eu recomendo que vocês vejam o vídeo do Roda Viva desta segunda-feira com a cantora Tereza Cristina, uma negra, que foi maravilhosa a fala dela. Vejam que ela foi capaz de mostrar para a gente da timidez que foi imposta a ela, que ela não era tímida, ela se tornou tímida por causa do racismo, e de uma série de outras estratégias. Mas diga, Evilásio. Oi, gente. Boa tarde de novo. Então, eu queria continuar um pouquinho aquilo que a Catarine começou a falar sobre a forma como os instrumentos de racismo ideologicamente são construídos até hoje, assim. Eu sou de uma cidade do interior, São Miguel, já tinha falado isso algumas outras vezes aqui, e eu lembro muito forte, assim, na minha infância, de ouvir parentes e amigos próximos, assim, falarem que quando alguém ia para a capital, a pessoa voltava mais bonita e tal, e ela voltava mais bonita porque ela estava mais branca. Ser chamado de branco era, de fato, um elogio. Era muito comum na minha infância. Outro dia eu estava refletindo isso com a minha mãe, o quanto eu ouvia as pessoas falarem assim, nossa, olha, fulano está mais branco. Como se isso fosse, de fato, um elogio. Sair do interior e ir para a capital era uma forma da pessoa se tornar mais evoluída, e a marca dessa evolução voltava na pele mesmo. A pessoa estava mais clara, obviamente, porque ela trabalhava tanto, tinha tão pouco acesso ao sol, estava pálida, na verdade, né? Mas isso era percebido como algo que valorizava esse indivíduo por dois elementos. Primeiro, porque ele estava pálido, no entender das pessoas mais brancas. Segundo, porque ele estava na capital. E aí eu acho que isso é um elemento importante para a gente entender como o racismo ele constrói essas identidades, né, de inferioridade. E como a Ana falou também, entre de vários níveis, assim, de várias formas. Estar no interior e na capital, estar mais perto do rural por estar no interior e mais próximo do urbano por estar na cidade, também é um elemento que vai se construindo em torno desse racismo. Deu para entender um pouquinho? Eu vou passar para a Vanessa e depois para a Heloísa, para eu não ocupar o espaço, o tempo. Boa tarde, professora. Boa tarde. Consegue me ouvir bem? Sim, perfeitamente. Essa questão que a Heloísa falou, eu também, como mulher branca, eu acho que a única contato mais próximo que eu tive foi através da arte, dos vários segmentos. Por exemplo, essa questão que você falou da cultura negra não ser valorizada, a não ser que ela fosse educada, a não ser que o negro fosse educado, uma cultura que foi imposta nela. Inclusive, eu não sei se vocês conhecem, mas acho que provavelmente sim, o livro Quarto de Despejo, da Carolina de Jesus, Sim. que tem uma frase assim muito marcante para mim que ela coloca no livro, que é:
Nunca vi uma preta gostar tanto de livro quanto você. Como se ela não pudesse ter esse local, como se ela não pudesse, sabe? E isso me choca bastante, porque a minha irmã é negra, assim, como nessa mestiçagem na Amazônia, eu acabei saindo com essa cor, e a minha irmã é negra, e eu nunca estive nesse local das pessoas me falarem isso, ou me olharem dessa certa forma. E eu estava conversando com ela sobre isso esses dias, e realmente ela nunca tinha me falado esse tipo de situação que tinha acontecido, e ela veio me falar e eu simplesmente fiquei em choque, porque apesar da nossa cor, a gente convive nos mesmos locais, a gente vai para todo, sabe? E a gente, como classe média, eu nunca tinha percebido, me atentado para esse tipo de falta de respeito que ela recebe e eu não. Apesar de saber que, óbvio, existe. E, inclusive, puxando aqui também, que quando você falou essa parte do negro não ter cultura, que tem que o Hegel fala, né, que não tem uma música da Nina Simone que ela fala, inclusive ela começou como pianista clássica, ela só foi aceita porque ela tocava música, piano sendo clássico. E quando ela começou essas músicas defendendo os direitos civis, inclusive essa música aqui, que é muito interessante, que ela fala: eu não tenho classe, eu não tenho dinheiro, eu não tenho cultura, eu não tenho escolaridade. Não era reconhecido esse tipo de escolaridade. E a partir do momento que ela começou a produzir esse tipo de música com viés de luta, ela começou a ser escorraçada completamente. Ela só era aceita a partir do momento que ela tinha aquele viés clássico da música clássica, da música branca. E aí, foi isso. O negro tem que ser uma virtuosa, ele tem que ser melhor, ele tem que ser irrepreensível para ele não perder a oportunidade. E se erra, também não tem direito a perdão, que foi o que a Tereza, a Cristina estava fazendo de comentário sobre o Big Brother, aquelas pessoas que tem gente dizendo, fulano lá que cometeu tais e tais erros, não tem que ser apagado. Ela disse, quem somos nós para apagar alguém? Por que aquela pessoa não merece perdão? Se ela fosse branca e começasse a rezar e pedisse perdão, todo mundo ia dizer, acolher, porque a negra não merece perdão. Então, assim, são 2 pesos e 2 medidas. Né? Mas vamos ver lá o que a Heloísa tem para dizer. Era um comentário, mais uma vez, outra coisa que eu lembrei a partir do comentário do José Vilas, eu acho. Essa questão dessa relação entre cor e periferia e centralidade, que eu até comentei em outra escala, aí, em outra das perguntas, das questões aí do Padlet, mas essa que eu lembrei agora foi que tem uma comunidade aqui perto de Castanhal, que é a Pitimandeua. Eu creio que seja uma comunidade quilombola, mas eu não tenho total certeza agora. E eu lembrei de uma vez que um parente meu comentou sobre Pitimandeua e se referiu assim, um parente que é branco, se referiu aos pretinhos de Pitimandeua, entendeu? Ele falou nesses termos. E falando sobre como ele se referiu, uma preta que tocava muito bem carimbó, algo do gênero, e com essa... com uma entonação de surpresa, sabe? Tipo assim, de olha só, entre lá, que os pretinhos eles sabem fazer alguma coisa, entendeu? Sendo que essa comunidade tem todo um histórico, assim, de produção agrícola, de várias coisas do gênero, entende? Enfim, todas essas coisas. E também tem esse mesmo, inclusive interessante isso, esse mesmo viés da Vanessa aqui, que eu sou branca e a minha irmã é negra também. Então, essa mesma situação aqui, o meu cabelo é cacheado, o dela é crespo. Então, várias situações também a gente passa do mesmíssimo jeito. Parentes que chegam e elogiam o meu cabelo e não elogiam o dela e coisas desse gênero. É uma situação bem, bem visível, bem visceral mesmo. E a outra questão que eu acho que todo mundo já sabe, tanto que eu já falei, que eu moro aqui num terreno com vários parentes, e é a parte branca da família. E aí é basicamente só ela e o meu pai de negros, e enfim, ela tendo que ouvir e lidar com essas coisas num âmbito bem aqui. Mas enfim, eu acho que a parte mais importante era essa questão de Pitimandeua mesmo, por conta da questão espacial mesmo. E aí sempre atrelado essa figura do negro com a periferia, com a região menos desenvolvida e etc. Eu só vou te atravessar um pouquinho, Catarina, só um comentário, que é essa questão da arte, né, da cultura versus razão. Então, o que o Fanon traz para nós? O europeu ele tem o monopólio da racionalidade.
O negro, se quiser se destacar, se por muito puder se destacar, vai ser por conta da dança, da arte, enfim. Então, e ele se colocava, e também havia a estética, a arte, né, clássica, como referência branca. Então, o negro era desprovido da racionalidade, como se ele não tivesse capacidade de definir uma condição de ser no mundo. Então, eu lembro que a Heloísa já colocou aqui para nós aspectos das posições do pai dela. Então, além dele ser aquela pessoa que resolveu que ele ia trabalhar menos, porque ele queria socializar mais, porque ele queria ter uma relação com a natureza e tal, né? Ele ainda é negro. Então, percebam como há uma cosmovisão, uma visão de como ser, de ver a vida diferente. E quantas vezes a gente não vê tudo isso ser empacotado dentro desse estranhamento do racismo? Ah, como aquela pessoa ousa querer ser diferente, né? Por que ela não quer se submeter ao sistema como todos nós, né, somos submetidos? Então, vamos aqui ouvir a Catarina e depois começar a pensar um pouco mais a respeito de como a gente vivencia isso na cidade. Do ponto de vista do próprio Fanon e também de outras leituras, como o Aimé Césaire e outras pessoas que tratam sobre a negritude e sobre o pensamento do colonizador branco, não é coincidência tudo isso acontecer, porque para você justificar a escravidão, seja ela africana ou indígena, é necessário ter uma filosofia onde os lugares são muito bem estabelecidos. E dentro da metrópole, não funciona da mesma forma que dentro da colônia. Por exemplo, no Brasil, nesses nossos 500 anos ainda de trabalho escravo, porque a gente tem muito trabalho escravo ainda, o trabalho braçal, não intelectual, e as artes folclóricas, assim, de uma maneira muito folclorizada, elas foram direcionadas a todos aqueles não brancos, sejam eles pretos, indígenas e os próprios mestiços, com o fenótipo muito mais aproximado dos não brancos do que dos brancos. Então, é como se o trabalho braçal ele fosse denegrir a imagem daquele que o faz. Então, ele é deixado apenas para aqueles que não são brancos. Desqualificar, não denegrir. Isso, desqualificar, né? Porque denegrir a gente já sabe que já vem de palavra racista. Isso, uma palavra racista. Então, mas é por isso mesmo que eu usei o denegrir, porque o denegrir é exatamente você coloca dentro desse lugar que é pertencente só ao não branco, seja ele negro ou não. E, inclusive, os movimentos da própria Igreja Católica que justificaram a escravidão, tem uma pesquisadora que é a Laura Souza, que escreveu um livro muito importante que chama O Diabo e a Terra de Santa Cruz, que ela fala sobre a religiosidade dentro do mundo colonial. Ela fala desses movimentos da Igreja em justificar o porquê a não presença cultural do africano ela exige que ele seja catequizado, porque ele é um ser completamente selvagem, e por isso é destinado a ele o trabalho braçal. E quando a gente vê alguém que sai dessa reta, que sai dessa caixinha, não sendo branco, e quando ele também não se embranquece, quando ele ainda se reconhece como tal, como negro, como mestiço, como indígena, o Fanon ele fala que tem esse movimento sufocante de se auto-justificar o tempo todo. Como é que você pode ter nascido na colônia e ser um médico tão literado? Como é que você pode ser... Então, a gente vê isso ainda recorrente. Você vê grandes... né? Isso, você vê grandes atores, grandes escritores, advogados que são negros, se declaram negros, e toda entrevista começa com como é ser um negro, como é ser um ator negro, como é ser um advogado negro, como é ser o primeiro arquiteto negro. Então, existe ainda esse movimento muito avassalador de autojustificativa, como se o seu lugar não fosse lá. Então, você tem que justificar para convencer o outro de que está tudo bem, a gente está aqui, mas a gente não vai roubar o lugar do branco.
A gente vai estar aqui fazendo o máximo que a gente pode para o branco ficar feliz. Então, eu acho que o Fanon, ele tenta pulverizar esse movimento de justificativa, e no último capítulo dele, que eu acho muito emocionante, quando ele fala que ele só quer ser um homem livre. Ele não quer se justificar o tempo todo em dizer que sobre até ele fala desse movimento avassalador de responsabilidade dos ancestrais dele, que ele tem que buscar a ancestralidade dele para justificar o porquê ele tem cultura, como se ele não tivesse direito a ter cultura ou de buscar outras fontes culturais, sendo que o branco é o grande ladrão sincrético de todas as melhores partes da cultura, ele vai roubando e vai se agregando, e ninguém discute sobre isso, porque é o lugar dele, é assim, ele é o colonizador. Enquanto que o negro, ou o indígena, ou o mestiço, se ele faz isso, está acontecendo alguma coisa errada, você está querendo roubar o nosso lugar. Então, eu acho que isso ocorre também dentro das cidades, né? A gente vê esse movimento de folclore, o negro, ele só é, ou o não branco, eu vou usar o não branco porque como a gente está também na região amazônica, a gente tem outras vertentes, né? O não branco, ele só é desejado dentro desses movimentos culturais de artes, ou quando ele está dentro de outros movimentos se justificando como melhor do que os outros, é também na questão do folclore, tanto que eu trabalho com a pesquisa dos quilombos. Eu tenho a impressão de que não é, pelo menos para a historiografia clássica, é como se o quilombo não tivesse o direito de ter uma urbanização ou de ter um sistema construtivo melhor, porque ele tem que ficar naquela posição dele tradicional. E o tradicional é lido pela historiografia clássica como o pobre, como aquele que não tem direito ao asfalto, não tem direito a saneamento básico, ele não tem direito a um hospital próximo, ele tem que ficar na margem, na periferia, e assim é ad eterno, continua nesse movimento. Catarine, só para pegar esse bastão, né? Então, a gente vai observando que é como se não fosse aceitável aquilo ter uma pertinência. Ali há uma espacialidade que a gente precisa estudar. Ali há um sistema construtivo que a gente precisa decodificar, porque ele tem uma responsividade, ele responde muito melhor às condições materiais e técnicas que a gente dispõe, não é? Mas isso é uma questão. A outra questão, para provocar vocês, é por que, né, que quando a gente vai observar a ação do setor público na cidade, né, na área central, da elite, da população mais branca, a gente vai ver toda uma preocupação de oferecer equipamentos e serviços, infraestrutura. E quando a gente vai observar na área que é periférica, a preocupação é de levar a polícia, é de levar armas, né? Então, percebam que essa forma de pensar, ela é tão arraigada, né, historicamente, na nossa sociedade, que também foi constituída a partir de uma escravidão de 300 anos, né, que a gente não percebe o apartheid que a gente constitui na nossa cidade e que, muitas vezes, não se prepara os profissionais para eles trabalharem com aquilo que é o mais acessível, o mais eficaz, como lá no Quilombo as comunidades dão um jeito de ser, elas se organizam, né? Então, vejam como a gente faz uma idealização de que as coisas precisam ser como se vê acontecer na cidade europeia, na cidade do norte global branca e tal, e a gente deixa de procurar compreender como são as nossas próprias soluções, deixa de reconhecer a solução da nossa população majoritariamente mestiça, indígena e negra, e fica na idealização de uma cidade que precisa atender parâmetros estéticos, técnicos, né, e tecnológicos que são inacessíveis para a maioria. Assim, só para provocar e ver se vocês desenvolvem um pouco mais. Mas a Natália aqui se inscreveu, eu penso. Foi eu. Boa tarde para todos. Então, eu queria comentar duas coisas. Uma primeira coisa que é relacionado a
a essa divisão que a gente percebe, né? Eu vou falar igual os meninos, eu também sou branca, mas eu venho eu sou filha de um casal que é interracial. Minha mãe é negra e meu pai é branco. Então, assim, e a minha mãe negra, ela não acredita em racismo, ela acha que racismo é invenção, isso não existe. Então, é muito interessante. Então, e assim, e eu queria contar uma questão anedótica, que foi eu passei uma época morando nos Estados Unidos, e aí meus pais foram me visitar, e eu comentei com eles, eu falei para eles, eu falei, olha, observem como a diferença né, a divisão das pessoas aqui é diferente de como a gente vê no Brasil, no seguinte sentido, de que no Brasil a gente costuma, dependendo de onde a gente vai, a gente não vê. Porque está tão separado, é tão fragmentado, está tão distante que o negro está num lugar e o branco está no outro. E lá, quando eu cheguei lá com meus pais, primeiro que a gente já chamava super atenção por ser um casal interracial lá. Segundo, porque aí a gente chegava num lugar, então tinha lá uma mesa só de negros, uma mesa só de brancos, uma mesa só de descendentes de asiáticos, chineses, japoneses, uma só de mexicanos, então era muito diferente. E aí meus pais ficaram observando, falando, nossa, mas lá no Brasil isso não acontece. Eu falei, não, acontece da mesma forma, só que a gente vê de uma outra forma, não é? Parece que nos nossos olhos a gente não consegue identificar essa divisão tão gritante. Mas eu acho, aí depois, quando eu voltei, eu fiquei pensando que, na verdade, a gente é que não quer ver, porque ela tem a mesma divisão, só que a gente fica tentando padronizar a nossa visão, de querer ver isso. Parece, aí isso se reproduz no nosso ambiente de trabalho, na nossa cidade, no nosso bairro. Assim, quando eu tive essa experiência, que eu vi como era, e depois eu voltei, parece que eu comecei a ver as coisas com outros olhos, apesar de ter passado a vida inteira morando no mesmo país, né, que tem racismo, que é da mesma forma, e assim, me chamou, eu fiquei a experiência marcante. E até os meus pais perceberam, assim, que já, né, que são pessoas que não tem racismo, que isso é besteira, até eles perceberam que tinha alguma coisa muito diferente, que não era, que não era muito normal aquilo. Então, é essa consideração que eu quis fazer. Aqui no Brasil tem uma questão, recorte de classe e renda, né? Que escamoteia um pouco isso, mas se tu tivesse a oportunidade de ler o guia, tu vais ver que o Fanon fala desse casamento interracial, né? Seria legal tu veres. Mas o Carlos levantou a mão aqui, quer falar. Diga, Carlos. Boa tarde. É só para complementar com a ideia da Natália, é que me veio à cabeça a ideia do Gilberto Freire desde muito tempo se considerou, né, da história da democracia racial, como hoje em dia isso é um mito aqui, muitos estudiosos consideram isso um mito aqui no Brasil, de que eu não lembro onde foi que eu vi, não sei se foi no documentário, mas eu lembro de ter visto em algum lugar dizendo que Getúlio Vargas se apropriou desses escritos do Gilberto Freire para construir uma identidade nacional no Brasil, de falar que aqui é o país do futebol, de jogar na caixinha que as pessoas pretas elas são boas no futebol, que as pessoas pretas são boas no samba, que a mulher preta incentivando, assim, não incentivando diretamente, mas assim, dando base assim para o que seria mais tarde, anos mais tarde, para o turismo sexual aqui no Brasil, e aí é só esse pensamento que me veio à cabeça de quanto isso quebra, né? Quanto isso é falacioso até se a gente analisar as nossas instituições no geral, e principalmente as instituições de segurança pública, que elas não veem essa mistura de todo mundo igual e tal. É muito pelo contrário, uma postura muito de genocídio e assim a questão de necropolítica também, assim, de que assim que no sistema que a gente está e que a gente está inserido, corpos de cor eles valem menos, né? Assim, no sistema capitalista assim, eles têm menos valor, então eles se amontoam, principalmente nas regiões de periferia da cidade. Então é mais ou menos esse pensamento que eu queria contribuir. Será que vocês, assim, das pessoas que estão aqui presentes com a gente, está mais clara essa discussão? Assim, será que a gente está conseguindo aqui algum grau de desalienação, né? de tocar vocês e vocês perceberem que o problema é real
e que a gente tem tudo a ver com isso, especialmente aqueles que não são negros, né? Esses que têm mais a ver, porque são os que precisam mais mudar, né? E agir para que isso deixe de acontecer. Sempre tinha uma curiosidade, né? Acho que sem dúvida. Aí eu estou olhando aqui o material que está no mural, né? E queria saber se tem alguém. O Bruno fez muitos comentários, eu queria saber se ele quer desenvolver alguma das ideias que ele colocou aqui para nós. Eu já esqueci o que eu comentei. Ah, tá aqui, não está aparecendo para ti, não? Assim, tem a questão Eu fixei na sua cara, e nessa em que tela. lugares da cidade, ou quais situações de vida urbana são mais evidentes, as manifestações de racismo e dominação. Aí tu começaste aqui a dizer que Sim. que tu vai num lugar que é gourmetizado, tu percebes que tu ficam te olhando, que, enfim, sei lá. Eu acho mais engraçado, a partir desse comentário, que as pessoas podem ter acesso depois, eu vou fazer um pré-comentário sobre ele, é que quando é tratado sobre esses assuntos a respeito de discriminação racial, realmente acontece muito, que foi compartilhado pela Natália, da descredibilização da parte de quem não vive, principalmente pessoas brancas, né? Que primeiro a primeira descredibilização é que racismo no Brasil não existe. E a partir daí começa uma série de argumentos para tentar defender essa ideia de que racismo no Brasil não existe, né? E só percebe o racismo no Brasil, assim, como eu falei na minha primeira fala, né? Como ele está muito também mitigado, ele tá muito, tem um ali, é uma fala, é um comentário, é um olhar, é uma forma como te tratam, que para muitos não, ela só não foi com a sua cara, ela só não gostou de você, ela é antipática, né? E que o negro, ele tá tão. Que eu, como negro, tô tão acostumado a ver. Nossa, todo mundo me trata assim. Esse pessoal nem me conhece. Por que que eles me tratam assim? Então eu já comecei a ver de uma outra forma. E aí rola todo um trabalho de tentar educar. E às vezes de tentar tirar leite de pedra. A partir de sofrimentos que são, infelizmente, comuns, né? Por exemplo, eu tenho uma situação sobre a parte da Doca de Souza Franco ali. Hoje em dia eu tenho um estágio, um estágio freelance ali próximo, ali na Gaspar Viana, e aí eu comecei a andar com muita frequência pela Doca, pela Visconde de Souza Franco. Mas até certo tempo eu não conseguia andar na Visconde de Souza Franco por conta de traumas que eu passei ali naquela rua. Sempre que eu ia à prestação das docas, às vezes estava com a cabeça muito cheia por conta de uns problemas que eu compartilhei com a Ana, assim, que eu passei, durante o tempo minha cabeça estava... Aí eu saía andando pela cidade. E aí eu ia pela estação, pela Visconde de Souza Franco para chegar na doca. E aí, constantemente, é, eu sentia olhares pesados sobre mim. E tem uma coisa que a Joyce Bert, ela fala, ela compartilhou outro dia não, já tem alguns meses, talvez, no Instagram dela. A Joyce Bert é uma arquiteta urbanista negra, e ela fala sobre o negro já ter trazido para a cabeça dele coisas que às vezes nem são, sabe? Tipo, já tem uma sensação de que há uma perseguição de brancos o tempo todo atrás deles. Tipo, eu tô num lugar, meu Deus, tem brancos aqui, eu tô sendo perseguido, eu vou ser perseguido. E infelizmente, e aí volta até no que a Catarine falou há pouco sobre traumas, não foi essa palavra que ela usou, que acontecem A de 0 a neurose, 6 né? anos. Neuroses. Isso. E essas neuroses, eu acho que eu não sei cientificamente, mas eu acredito que eu posso estender elas por além dos 6 anos, sabe? Porque muita coisa aconteceu comigo fora desses 6 anos, desses 0 a 6 anos, sabe? Muita coisa que eu vivi durante minha vida adulta mesmo, assim, de jovem adulto, foi de discriminação racial, foi depois desse tempo e que trouxeram, assim, traumas que ficaram durante muito tempo. Por exemplo, de não frequentar ali aquela região central da cidade, onde tem o Shopping Boulevard, e a gente sabe que as pessoas, a maior parte das pessoas que frequentam ali, que consomem ali, realmente, que entram para consumir ali, são pessoas que têm um poder aquisitivo, que pertencem a um grupo social com mais posses. E eu, por não me encaixar nesse meio, acabava me excluindo dali, achando assim, pô, eu não me encaixo nesse meio, e eu não sou um negro educado para estar nesse meio, no sentido de que eu não vou consumir, então não tenho por que frequentar esse lugar. Se for para ficar sofrendo, se for para chegar num lugar e as pessoas me olharem torto. E foi legal ter recebido essa proposta de estágio ali, porque ela começou a ser tipo, a cura na minha vida, sabe? Eu vou falar assim a respeito do que, das coisas que nos transformam. Eu comecei a dizer assim, eu
posso estar aqui, eu devo estar aqui, eu tenho um dever a cumprir, eu tenho um emprego, um trabalho aqui que eu faço e eu sou cidadão como qualquer outra pessoa, sabe? Coisas que para muitas pessoas pode ser assim, putz, cara, isso é muito simples, você é um cidadão, você é um ser humano como qualquer outra pessoa. Mas na cabeça de alguém traumatizado, por questões de racismo estrutural, é difícil de conceber essas ideias que para muitos são simples, sabe? E muitas vezes esse cancelamento, esse silenciamento que rola, né, das dores do negro, das dores da pessoa negra, da mulher, do homem negro, né, ela vem de pessoas próximas, né? Então pode ver, a colega também falou, a Natália, sobre, né, a sua mãe, a mãe dela ser negra, e achar que racismo não existe. Então, imagina para uma criança negra que todo dia sofre por conta do seu cabelo crespo, ser taxado de seu cabelo de bombril, seu cabelo ruim, aí chega em casa, pô, mãe, então eu falo assim, minha filha, isso é besteira, é bobagem, é coisa de criança. E aí cresce, 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 cresce. Eu acho que eu posso falar que isso aconteceu comigo também, né? E a gente vai crescendo e vai. Não que meus pais não tenham tratado sobre isso, mas a gente tenta talvez esquecer que o racismo não existe, ou para dar um passo à frente, o que é interessante, sabe? É interessante a gente sair dessa condição sempre de vítima e começar a ser um sobrevivente. Eu falo sobre sobrevivência. Que legal, Que a Bruno. gente não. Eu falo sobre sobrevivência, sabe? Não vou cancelar de maneira nenhuma a dor e o sofrimento de outras pessoas, mas eu acho que chega até um ponto do que a gente. Do que muito se fala, né? Poxa, mas eu sofri, então eu vou sempre continuar com a minha visão ali de sofrimento. Eu sofri, ainda dói e tá doendo, mas eu vou tentar me mover aos poucos. Talvez até para que outras pessoas similares a mim, outros meninos, outras meninas, eles enxerguem isso de uma outra forma. Não que enxerguem isso com a visão de que não existe isso, o racismo, não existe a discriminação racial, mas que da forma como eles podem combater, como eles podem não se calar e como eles podem não internalizar como eu internalizei, né? Como eles podem superar isso. E estar ali hoje em dia frequentando esses espaços, né, gourmetizados, como eu coloquei no meu comentário sobre a população. E o Fanon até fala sobre isso, né, que, que quem pratica, né, é o branco periférico, muitas vezes. O branco periférico vai lá e te trata mal, e aí a gente fica mal e depois pega o ônibus com a mesma pessoa que te xingou lá no shopping, cara. Eu fico assim, mano, a gente tá aqui, ô vizinho, tudo bom? E às vezes parece até que o olhar muda, né? Enquanto você tá ali no centro da cidade, ali na compra, no consumo, no meio dos granfinos, dos que têm poder, é um tratamento. Aí quando você pega o mesmo ônibus, vê que tá todo mundo no mesmo barco, muda de olhar, muda de ótica, né? É um negócio muito doido. Pois É é, uma, é uma, é um transtorno de personalidade, sei lá. as pessoas querem se distinguir, elas querem se diferenciar a qualquer custo, né? Então, na hora que tem o pobre branco, o pobre negro, o pobre branco quer se sentir superior porque ele é branco. Então, isso é uma tragédia. E eu queria te perguntar como é para ti a gente estar aqui falando sobre isso hoje. Eu fico muito feliz, eu acho que dentro dos temas que foram tratados até agora, todos eles são muito interessantes. Mas falar sobre negritudes, falar sobre o, o papel do preto na nossa sociedade, né? Sobre atitudes é inspirador. Eu até mandei uma mensagem para a Catarina, que eu estava lendo o resumo enquanto a gente estava fazendo, né? Que, para quem não sabe, eu sou cantor, eu sou artista, né? E aí eu escrevi algumas músicas esse ano, a partir de algumas vivências, e uma E delas bom, surgiu a partir e bom. da leitura desse guia, da leitura do resumo do guia, né? E mandei assim para algumas pessoas. O mais legal é que enquanto eu cantava, eu sorria, sabe? Enquanto eu cantava a primeira parte, eu chorava, enquanto eu cantava a segunda parte, eu sorria. E eu acho que existe um poder muito grande por trás dessa leitura, mesmo ela sendo uma leitura densa, que tem muitas ramificações que podem ir para muitos caminhos, sabe? Mas que elas tratam sobre questões muito pessoais e pessoais para cada pessoa que está sendo tocada. Nossa, tu parece uma ministração, né? Assim, uma coisa de igreja. Mas é porque a gente, essas frases, né, as palavras que são colocadas ali pelo Fanon sobre essas vivências, elas só mudam de endereço,
né, na vida da população negra, né? E muda talvez a intensidade, mas ela só muda de endereço. Então, as coisas que estavam sendo faladas, elas estão muito contundentes, muito de caminho para as coisas que eu vivi, que eu vivo diariamente. E falar sobre isso de uma forma assim, talvez mais clara, né? Porque às vezes a gente passa e fica tentando, às vezes eu passo por alguma situação e fico tentando pensar, poxa, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E a gente consegue perceber que o porquê ele tem uma palavra talvez chave, que fala, por que que acontece isso comigo? Por que que aconteceu isso comigo? Eu falei assim, porque você é preto, é racismo. Não é culpa sua, para de se culpar. E é uma coisa que eu vou dizer para mim, né, que eu tento praticar. Você não é culpa sua, para de se culpar. Você é lindo, cara. Olha no espelho, sabe? Tentar falar palavras de afirmação e dizer assim, também não joga, não transfere essa culpa para toda a população que é não preta. Não joga isso para a responsabilidade sobre a vida de outras pessoas. Seja amor, seja Bruno, seja amor, seja bondade, seja gentileza, continue sendo a pessoa que você foi ensinado a ser, e procure melhorar cada dia, mas não deixa todos os fantasmas, né, as assombrações do racismo na nossa sociedade te transformarem em alguém, é, a palavra famigerado tóxico, né? Não seja tóxico para outras pessoas que cumpra o seu papel que você tanto fala, coisas que eu falo para mim, né, de educador. Acho que a gente tem um papel muito grande de ser um educador, mesmo com pouco conhecimento que a gente tiver, a gente tem algum conhecimento. E a gente pode passar esse conhecimento para outras pessoas de maneiras mais simples, né? Como eu acho que a música e a arte, ela leva, né? De maneira mais simples, a pele negra, máscaras brancas para outras pessoas. Eu super agradeço, Bruno, por essa fala. E antes de passar para a Catarina, só queria chamar a atenção de como a cidade faz parte, ela interage com essa situação social, né? Então, a gente apostar na nossa cidade, na socialização em locais de consumo, né? Olha aí o que a gente pode estar construindo, né? Em que medida a gente abre mão do espaço que é público, do espaço que pode promover, inclusive, o encontro e o conhecimento, ampliar a tolerância à diversidade, à diferença do outro. Né? Ninguém quer ser igual, a gente quer ter o direito de ser diferente, porque não adianta falar de igualdade coisa nenhuma, não serve falar de igualdade. A gente tem que falar de respeito à diferença. Então, vou passar aqui para a Catarina e depois tem a Adriana. Eu queria só contar uma experiência que eu tive com o Bruno, que me marcou muito, porque eu trabalho com etnografia já há muito tempo, desde que eu me formei, desde que eu terminei o mestrado. Eu fiz um mestrado em preservação do patrimônio cultural. Então, eu fazia, os meus trabalhos eram todos em campo. Então, eu fiz o sertão, fiz aqui o estuário amazônico, fiz o sul, fiz um monte de lugar. E em todos esses lugares, a gente tem uma receptividade diferente, por quem a gente parece ser. E o Bruno, eu fazendo um mini curso sobre etnografia, que a Ana me convidou para fazer lá na pós-graduação de arquitetura da UFPA, o Bruno fez o mini curso e ele me perguntou assim, como é que eu faço se eu for abordar alguém em alguma casa, na rua, e a pessoa tiver um comportamento assim, um pouco agressivo comigo, alguma coisa assim, por conta de quem eu sou. E aí eu já vi de cara do que ele estava falando, porque eu também passei por isso em vários lugares, por ser mulher, por ser do norte, por não ter muitos traços brancos, enfim, por ser mestiça. E aí eu te digo, Bruno, a gente tem que ocupar. A gente tem que estar em todos os lugares. Esse ciclo só vai se quebrar quando a gente enfrentar e a gente parar de perguntar por quê e começar a se perguntar como eu vou fazer. O que eu posso fazer? Como eu vou movimentar isso? Como eu vou quebrar? E esse teu pensamento é muito, além de ser muito bonito, é muito verdade. A gente tem que
parar de se questionar, e é assim, funciona desse jeito, a estrutura é essa, a gente vê isso desde a escola primária, quando a gente é confrontado com a presença negra e indígena, apenas quando a gente fala sobre Brasil colônia, e fica reduzido a meio capítulo que fala sobre escravidão e sobre a chegada dos portugueses no Brasil, ponto. É como se essa parte da população não existisse. Inclusive, eu tinha uma amiga que falava assim, quando eu era criança, eu ficava muito tensa quando tinha aula de história que falava sobre escravidão, porque era só nesse momento que as pessoas me percebiam como preta. E aí começavam as piadas. Então, assim, é tão profundo tudo isso, como se todo o resto do Brasil fosse branco e se destinasse apenas aos escravos, e ainda são despersonalizados, são escravos, são descendentes de escravos e são escravos. Ninguém é descendente de escravo. Ninguém é descendente de escravo, nós somos descendentes de civilizações africanas que foram trazidas para cá enquanto cativos, e não eram escravos, eram pessoas. E os próprios indígenas também que foram escravizados não eram os negros da terra, eram nações inteiras. Então, deixar de se perguntar o porquê, o sistema é assim, ele é cruel, e começar a se perguntar como eu vou fazer para quebrar isso? E aí a gente tem que ocupar, Bruno, a gente tem que estar em todos os lugares, entendeu? Não ter que se abater, paciência, vai ter que engolir a gente sim e pronto. Tem que se tornar sujeito da sua própria história. Mas ali, Adriana. Oi, gente, boa tarde. Eu queria só fazer um comentário, né, voltando naquela questão dos casais interraciais, que eu fiquei refletindo, né, depois que eu li, que ele fala que tem essa procura, né, pelo embranquecimento inconsciente, né, quando um homem negro se relaciona com uma mulher branca e vice-versa, né, também, e no caso quando é um homem negro se relacionando com uma mulher branca, né, a mulher vão sofrer, né, meio que um preconceito, os dois, né, a mulher e o homem por ser negro, e a mulher, mesmo sendo branca, mas por ser mulher, ela também vai ser olhada, assim, com preconceito, né, e no caso, quando é um homem negro e a mulher branca, quando é uma mulher negra e um homem branco, apenas a mulher, né, que vai sentir mais esse preconceito. E me lembrou muito do meu irmão e a minha cunhada, que a minha cunhada é branca e o meu irmão não. E é meio, assim, perceptível, né, esses olhares, assim, ou esses comentários, assim, que são comentários meio que, assim, suavizados, né, entre aspas, mas que você percebe, né, por trás esse racismo, né, e acho que principalmente também quando a gente viajou para o Rio Grande do Sul, né, também tem essa questão, né, do sul, do sudeste com o norte, né, e foi, assim, bem perceptível alguns momentos, por exemplo, que perguntaram, eu lembro uma ocasião que perguntaram para a gente de onde a gente era, e a gente falou que era do Pará. E aí olharam para minha cunhada e falaram assim, mas e ela é da onde? Daqui? Porque ela era branca, ela era a única branca no grupo, né? E a gente não. Então, tipo assim, são questões assim, quando eles andam juntos na rua, né? Também, às vezes, sentem aqueles olhares. E então, nesse capítulo, eu pude, assim, eu enxerguei muito essa situação deles. A gente vai observar no exterior, por exemplo, um brasileiro com um europeu. Se a pessoa está com um europeu como cônjuge, ninguém questiona se ela é brasileira ou não. Mas na hora que aquela pessoa rompe aquele relacionamento, ela pode ter certeza que ela não será tratada pelos europeus da mesma maneira como quando ela estava acompanhada, né, de um nativo. Isso é válido para essa questão, por exemplo, social, né? Então, se a mulher negra casou com um homem branco, mas ele é um homem branco, é uma família de classe média, bem-sucedida e tal, então, pronto, aquilo anula, né, uma percepção de racismo. E a gente vai observar que se acontece algum tipo de mudança nesse arranjo, né,
aquela pessoa vai perceber que era em função desse sistema que ela estava meio que blindada, né? Enfim, então, existem muitas situações e que a gente nem se esforça por perceber, né? Tem muitas situações, e a questão nossa agora é somar esses conhecimentos todos, né, que foram levantados e começar a observar que a gente tem que ter muita atenção para essa questão da homogeneização, da padronização, porque o que nós temos na prática, na verdade, é o diverso. E a gente precisa respeitar o outro como ele é. E se a gente vive num ambiente que é construído para um determinado segmento, vai ter uma porção de pessoas que vão estar numa condição de exclusão, né? Então, eu gostaria, assim, eu vejo que o Felipe está aqui também, o Felipe fez uma série de postagens no mural, não sei se ele quer falar alguma coisa. Oi, estou por aqui. Pois é, você quer comentar algum dos seus comentários aqui, que tem várias respostas tuas aqui para a questão do fenótipo predominante nas áreas periféricas. Aí tu dizes que Tomé Açu está muito claro que a periferia ela tem um determinado perfil de população que é migrante, né, tem uma procedência diferenciada. Aí tu falas aqui também para a gente sobre o protagonismo do negro construir a sua própria história. E tu vens falar aqui a tua impressão sobre a obra do Fanon. Eu queria saber se tu queres destacar alguma coisa. Falas aqui de Anísio Mathieu Chermont, do Centro Cultural. Isso. Aí, nesse momento, né, nessa quinta pergunta, quando se questiona sobre o negro, né, como sujeito de sua própria história, eu levanto a ideia, né, na minha opinião, que esses espaços que vão ter por objetivo, de alguma forma, disseminar, né, a cultura, eu coloquei como povo invisibilizado, né, que é um espaço que foi inaugurado, e o objetivo é executar atividades, reuniões com o intuito de falar da cultura quilombola, falar quanto essas pessoas fazem parte, né, da trajetória, enfim, histórica e de construção desse lugar. E eu também queria falar que, assim, lendo, né, na obra do Fanon, dá para destacar muita coisa. O guia, ele consegue sintetizar muitas ideias importantes do Fanon. E ele vem falar, né, sobre essa questão da inferioridade, né, da subalternização que o negro tem na sociedade, nessa estrutura, né? Ele mostra pra gente sobre essa questão, como isso se manifesta de diversas formas, e essa questão dele não conseguir, de existir uma ruptura, uma interrupção do negro se conectar com a sua própria cultura e abrir espaço para uma cultura que ele chama de civilizatória, né? Eu achei isso bem interessante, e ele relaciona com ele faz a ligação com as relações de colonizador e colonizado. Aí isso me fez lembrar o que eu queria comentar, né? Um vídeo que eu vi da Nathalie Neri, que ela vem falar sobre os estereótipos da mulher negra brasileira. Nesse vídeo, essa mulher, né, a Nathalie Neri, ela comenta sobre um artigo escrito pela Lélia Gonzalez, que vai falar do racismo e do sexismo no Brasil. E aí ela vem mostrar pra gente que os estereótipos que já existiam desde o Brasil colonial, eles de alguma forma perpetuam até hoje, né, nesse momento contemporâneo, mas eles sofrem derivações. Aí ela fala, tipo, como a partir da mucama derivaram a estereótipos como a mulata, a doméstica, e como são formas, nesse momento atual, né, muito destrutivas, predatórias de entender a mulher negra. Só que, além dela levantar esses momentos, essas situações, sei lá, negativas sobre a mulher negra, ela também coloca numa posição muito legal, que é quando esse indivíduo que ora é objetificado, ora é colocado como ser que serve outro ser, também pode ser o elemento, o agente fundamental para perpetuar uma cultura, porque a mulher negra, mesmo esquecida, colocada de lado, mas é uma peça fundamental para transpor, né, para outras gerações, elementos culturais relacionados à musicalidade, à religiosidade, à cultura alimentar. Então, eu achei muito legal, sabe, entender a mulher negra, como ela coloca no vídeo dela, como esse agente fundamental em relação à cultura. Obrigada. Então, a gente vai observando aí a necessidade dessa
abertura de espaço para essa representatividade, né, na cidade, para que a gente possa enxergar isso e começar a conhecer, porque agora vocês veem, assim, eu estava pensando aqui, hoje a gente tem 13 pessoas, nós já tivemos o dobro, pelo menos. Por que será que a gente está com essa audiência reduzida? Certamente por um negacionismo dessa questão do racismo. Por que será que se conhece tão pouco do Fanon, né? Assim, quando o Marcos comentou, poxa, ele é do século passado e tal, tem aí, o trabalho dele já tem 60, 70 anos, mas se conhece tão pouco, por que será? Né? Então, a gente vai observar que o racismo está em tudo isso, ou a resistência, né, de lidar com isso. Né? Se não for o racismo, mas a resistência de lidar com isso. Eu não quero interagir com isso. Enfim, vamos deixar aí o material gravado e vamos fazer um trabalho para divulgar, recomendar que as pessoas leiam o guia, porque eu penso que a gente fez um esforço de ali explicar, né? E eu acho que é extremamente acessível. Mas a Heloísa tem ali alguma contribuição. Se a gente estivesse falando de Big Brother, ia bombar. Poxa, ela tirou a mão, eu pensei que ela ia falar, então ela tirou a mãozinha. Não vai falar, Luiz? Eu estava falando, mas o microfone estava desligado. Não. Ai, pai. Meu Deus. Enfim, Pois é, como estão comentando, né, sobre os comentários que fizeram, eu ia falar aqui sobre os meus da segunda e da terceira questão. E eu queria compartilhar uma imagem que eu esqueci de colocar. Dá tempo de eu colocar o link no Padlet agora? Funciona? Coloca que eu tento abrir. Então, rapidinho aqui, deixa eu pegar a imagem rapidinho. Se alguém quiser falar enquanto eu procuro, vou desligar aqui o microfone. A gente podia ter puxado o Big Brother, né, para discussão, porque eu estava no grupo do Raul, que ele tá lendo o Capital, que é uma leitura muito difícil. Então, alguém puxou o Big Brother para falar sobre valor de mercado, valor de objetificação de imagem, e aí alguém trouxe a questão do Big Brother justamente da cantora, da Carol Conká, que saiu com uma rejeição absurda e que ela não tem o direito ao perdão. E outras pessoas falaram, mas inclusive tiveram edições que foi falado ontem de pessoas racistas, com discursos racistas, de pessoas brancas, que ganharam a edição. Então, por que esse ódio todo direcionado a uma pessoa, a uma mulher? O que ela tem de diferente para ela ser tão odiada nesse nível? Porque o tribunal inquisitorial da internet ele é extremamente cruel. Então, foram levantados vários discursos dizendo a gente tem que acabar com essa pessoa, a gente tem que destruir a carreira dela, ela nunca mais tem que ser artista. Por que tem esse ódio tão direcionado a uma pessoa que não cometeu crime nenhum? Foi uma pessoa que, pelo que eu entendi, ela cometeu erros, ela foi grosseira, enfim, foi uma pessoa descontrolada, mas qual é o crime que essa pessoa cometeu a ponto dela receber esse assassinato social? Dela não ter direito nem a trabalho? Onde está essa linha tênue entre a intolerância e o perdão que outras pessoas tiveram? Então, eu acho que a gente podia também pensar um pouco para ver se bombava mais aí, alguém falando. As pessoas que acompanham, né, e se quiserem trazer, observar como é que isso tudo está lá, manifesto, teve uma série de situações. Então, a gente tem aqui no Brasil um laboratório de interseccionalidade, assim, né, gigantesco. Vai lá, Bruno. Quando entrou a reunião, logo que a gente entrou, né, você você perguntou se eu tinha visto a entrevista lá no Roda Viva da Tereza Cristina. Eu falei, não, só ligo a TV pra ver Big Brother. E é real, né? E o engraçado é que a gente tenta ficar alienado, né? Parece assim uma alienação assistir Big Brother, um grupo de pessoas dentro de uma casa confinados, e as pautas elas vão surgindo espontaneamente, porque a gente está tão imerso em tantas questões fora, né, da televisão, do Big Brother, que elas acabam refletindo até em todas as coisas que a gente assiste. Pelo menos eu sou assim, acredito que todo mundo que está aqui seja assim também, né, consegue fazer essas conexões, essa interdisciplinaridade entre a alienação e o Fanon, né, e consegue perceber isso entre o Capital e o Big Brother, né.
a gente faz essas pontes. E eu fui uma das pessoas assim que... Oi? Não, tá. Não, perdão, É eu estou a Heloísa. aparecendo, mas vai, vou mostrar. Vai E aí, falando. sobre a Carol Conká, né? Eu li muitos comentários que foram muito positivos. Eu acho que a gente tem que se cercar de coisas boas, né? E as páginas que eu estava seguindo de movimentos negros, elas estavam falando assim, em resumo, não concordo com nenhum comportamento que a Carol Conká teve dentro do Big Brother, mas repudio completamente ele, repudio todo o desserviço que foi feito ali a respeito dos movimentos sociais fico triste por todo o trabalho que a gente vai ter para fazer uma reeducação social, desmitificar tudo que foi ali mitificado, tudo que foi, mas não acredito que o linchamento, né, ele seja o primeiro canal que a gente tenha que seguir. E engraçado que havia, e esse foi um dos motivos de torcer para ela sair. Votei para ela sair para que ela pudesse, para que para que o tombo não fosse maior. E ela mesma fala sobre isso em uma das entrevistas, né? Que ela saiu lá, eu queria que eu sair porque eu ia ser uma pessoa pior. Eu fico, meu Deus do céu, mulher, te preserva. E a gente fica agoniado. Mas ao mesmo tempo não nutre ódio. E é muito mais fácil eu acho que a gente que entende sobre essas questões sociais não nutrirmos ódio, porque a gente sabe que existe um local que é muito difícil de ser conquistado, né, por uma pessoa com o fenótipo da Carol, né, por uma pessoa por ser mulher, por ser negra, por vir da periferia, né, e que, poxa, ela conquistou isso a custo de sangue, talvez, né, a custo de sangue do aparelho vocal dela, fazendo batalhas de rap, cantando, né, se sacrificando e agora, por conta de um comportamento, como a Catarine falou, né, não teve nenhum crime, como em outras edições, né, houve ali uma violência psicológica e tudo mais, que foi comentado sobre outras pessoas, né, mas que foi já pedido perdão, perdoada, defendido pelo menino que sofreu as coisas, né? E mesmo assim, não quero saber se tu sofreu, eu quero condenar ela. Então é muito triste que isso tenha acontecido. E é isso. É o cachorro latindo. Valeu. A Heloísa já tá aparecendo o mapa de Castanhal? Já sim. Então começa aí. Ok, pois é, eu fiquei bem feliz que eu achei esse mapa na internet, que eu acho que ele serve para eu falar dos 2 comentários que eu fiz sobre, deixa eu ver aqui, as regiões que são vistas como mais perigosas, etc., que aparecem mais nos policiais, e as situações onde aparecem as manifestações de dominação. Ok, esse mapa, não sei se dá para ler a legenda, mas acho que ele é bem fácil de entender. É o mapa dos homicídios em Castanhal. No caso, essas áreas com vermelho mais escuro é onde se concentra mais os casos de homicídio. Como vocês podem perceber, tem uma área bem aqui no centro. Essa bolinha que a professora está passando o cursor é o centro da cidade, onde se concentra todo o comércio. Inclusive, tem outro mapa bacana, que é da concentração das empresas aqui em Castanhal, e é muito interessante. Todas elas, quase todas, estão bem nesse centro aí. Ok, e é interessante que esse bairro do centro, ele é um quadradinho. E a área onde é maior esses casos de homicídio é exatamente a área da feira. A feira e os arredores dela. Que à noite, todo mundo sabe que é uma área bastante perigosa, tipo, é conhecida por à noite ser uma área perigosa, altas histórias lá e tudo mais. E aí fora o centro, essas outras áreas são os bairros mais afastados. Essa que a professora está passando é o bairro conhecido por ser o mais perigoso de Castanhal, pelo menos foi por um bom tempo, hoje em dia já nem tanto, que é o Jaderlândia, que Jaderlândia, assim, por causa do Jader Barbalho. E foi, se eu não me engano, foi um Minha Casa Minha Vida. Sim, foi um pacto. Isso, pois é. Ele já tem algum tempo e digamos que hoje em dia ele já está mais, como dizer, tá menos perigoso do que antigamente, mas basicamente esses indícios só mudaram para os bairros adjacentes ali, o Bom Jesus principalmente. Ali para cima também
tem o São José, se eu não me engano, enfim, algumas áreas assim mais periféricas. E é uma coisa que eu comentei que é muito interessante é que em Belém eu percebo já um certo movimento de valorização de alguns bairros que por muito tempo, até hoje, são vistos como perigosos, como periféricos, etc. Pelo menos na minha visão, principalmente ali o Guamá, Terra Firme e os Jurunas. Hoje em dia eu já vejo muitos movimentos por ali, muitos coletivos que trabalham para valorizar a galera dessas regiões, exaltar o que eles produzem ali de cultura. Eu acho incrível o projeto Tela Firme, por exemplo, sempre falo, acho muito bacana. Enfim, eu já vejo um movimento assim das comunidades desses bairros de um certo orgulho, é uma palavra complicada, mas de uma vontade ali de lutar por aquilo, sabe? Enquanto que aqui em Castanhal ainda é, tipo, eu não tô vendo isso agora, eu tô começando, tipo assim, estou começando a perceber esses movimentos faz pouco tempo, e ainda bem pequenos. E aí, onde entra a questão da dominação? Sempre aqui, quando tu pergunta onde alguém mora, se ela falar um dos bairros ali ao redor do centro, tipo Estrela, não sei o quê, eles nem são bairros assim, como a gente usa a palavra aqui em casa, chicorosos. São só bairros, sei lá, pacatos, digamos assim. Tipo, aqui em Castanhal não tem, fora os condomínios fechados, não tem nenhuma área da cidade que equivala a um Marizal, um Nazaré da vida. Não tem nada assim. Mas só de tu falares que tu mora nesses bairros ao redor do centro, o pessoal já fica tipo assim, tá bom, tranquilo. Agora, se tu falares que tu mora no Jaderlândia, que é aquele lá que tava vermelhão, nesses bairros mais afastados, no Imperador, nesses que são conhecidos pela criminalidade, a pessoa que fala que mora nesses lugares, ela já fala quase que se desculpando, entende? Quase que tipo assim, dizendo com um tom de tristeza, de pesar, realmente. Tu nunca vê alguém dizer, eu moro no Jaderlândia, entende? Não rola. E são bairros onde a maioria da população, sim, é negra. Todos esses bairros periféricos. Então acaba rolando, atrelando essa imagem dessa submissão dessa população desses bairros. E, tipo assim, é muito evidente essa relação de dominação, de que quem mora nesses bairros é inferior, entendeu? Tanto a pessoa que está ouvindo onde ela mora a julga como inferior, quanto a própria pessoa assume uma posição de inferioridade. Você quer falar? Então, isso cria uma situação que condiciona, né, a sociedade na visão de quem mora. É um círculo vicioso. Tem violência, a população rejeita, aquela população permanece sem fonte de renda, estigmatizada, e a gente vai ali num ciclo vicioso. Exatamente. Aumentando aquela situação de exclusão. É esse ciclo, e aí o ponto que eu acho bacana de ressaltar agora é justamente qual está sendo a chave para quebrar um pouco esse ciclo, sabe? Que é exatamente a questão da arte e da cultura. Nos últimos tempos, eu já tenho começado a perceber um pouco mais um movimento de, tipo assim, de valorização da arte daqui de Castanhal, e quem está à frente são pessoas periféricas, jovens mulheres negras, entende? Tipo assim, à frente de brigar por editais, por eventos culturais que rolem na praça, que chame essas pessoas. Finalmente está tendo um movimento dessa galera de realmente fortalecer uma rede, assim. E aí agora a gente começa a perceber, mas ainda é bem pequeno, mas tipo, tá nascendo, né? Finalmente, graças a Deus. Esse movimento. Então, queria ressaltar assim, essa importância da cultura. Isso sim é uma ferramenta, entende? Isso sim é uma ferramenta para mudar e não ir tacar policial para lá e tudo mais. Enfim, deixa eu ver se tinha mais alguma coisa aqui. Eu acho que era isso. Então, a gente tem aqui o Carlos com a mão levantada, que eu não sei se é para falar mesmo ou se é um acidente, não, né? Sim. Eu queria só complementar a fala da Elo, de uma vez no documentário que eu acabei vendo pelo YouTube, falando sobre os Racionais MC lá em São Paulo,
que era um grupo que eu não costumava consumir. Não consumo muito, na verdade, mas eu acho muito interessante a análise que foi feita em cima, porque eles são um grupo de rap formado nos anos 90, né? E o documentário, ele falava sobre a criação de identidades urbanas em cima do grupo, de como o grupo, junto com outros coletivos políticos nas periferias de São Paulo, ajudaram nessa questão de criação de identidade periférica, de bairros periféricos, porque o sentimento que você tinha nos anos 90 em São Paulo com o crescimento do tráfico de drogas, o genocídio policial aumentando, era essa sensação de que a pessoa da periferia, ela não era, por exemplo, especificamente na cidade de São Paulo, a pessoa não era paulista nem paulistana, ela é de Brasilândia, ela é de Jaçanã, né? Assim, e aí era essa questão que esses grupos, essas associações vieram assim de empoderamento dessas pessoas de periferia que eram majoritariamente pretas, assim, essa população é majoritariamente preta, de dizer que sim, eu tenho orgulho de onde eu vim e a partir daí fomentar associações de coletivos, de associações culturais, ONGs, dessa população se ajudar. São, como eles falam, é nós por nós, assim, né? E assim, já que o Estado ele nunca chegou, a democracia que nunca chegou nessas regiões, enfim, essa saída, no caso, que eles encontram é pela arte, é pela cultura, de se fomentar e de se salvar, e de se alimentar, de se ajudar, basicamente. Carlos, será que isso também não tem um outro movimento do que o Fanon mostrou para a gente, que é dos que estão em situação semelhante conseguirem se conectar e se unir, né, para colocar a sua perspectiva da situação e fazer a partir disso o seu protagonismo, né? Eu acho que... Gente, então eu vejo que a gente está perdendo algumas pessoas, né? Que talvez o horário esteja avançando, mas eu só queria saber se ficou bem compreendido, se vocês ainda desejam fazer algum tipo de comentário lá no mural, se teriam alguém que vocês conheçam que pudessem, desse grupo ainda, desejar postar alguma coisa lá, porque a gente vai começar a encerrar, né? Tem aqui o prazo que a gente vai dar para a gente fechar o mural, né? E concluir esse ciclo. Não sei se o Bruno quer falar alguma coisa ali, que já colocou a carinha. Não, eu acho que tinha umas duas pessoas, assim, a Ariane e uma amiga dela, que eu acho que ela não participou hoje da reunião, que queria comentar, então eu vou mandar uma mensagem para elas no privado. E Ana, eu lembrei, eu não sei se surgiu a oportunidade, não, mas, tipo, seja que a gente tivesse aqui, ela sempre foi muito musical, e eu acho que isso me inspirou muito a fazer a parte da música e tal. E eu não sei se caberia de deixar esse registro tanto aqui para vocês quanto a música. Mas aí você pode fazer consideração, algum outro comentário. Não, eu acho que a gente tem assim alguns informes para dar, né? Eu penso que esse aqui é o nosso terceiro ciclo. Nós temos outros tipos de atividade nesse projeto de extensão para executar até julho, então é possível que esse seja o último livro, né, que a gente vai abordar nessa edição. Eu não sei se as pessoas tinham consciência disso. A gente espera ter contribuído para formar, né, uma capacidade crítica, né, maior em todos os participantes, né, e gostaria muito de contar com as reações de vocês para a gente conseguir fazer uma interlocução com outros agentes que estão, de uma certa maneira, com alguma ingerência sobre a própria formação que vocês recebem. A nossa próxima etapa também vai ser conversar um pouco com escolas, né? Então, a gente não vai falar com vocês, a gente vai pegar esse material e conversar um pouco com escolas para a gente tentar, de alguma maneira, influenciar a formação de crianças, né? E, em algum momento mais adiante, daqui a alguns meses, a gente vai trazer algumas pessoas que são representantes dessas situações que a gente está hoje comentando, um artista de rua, para trazer alguém que trabalhe num segmento bem específico para fazer o último evento os últimos eventos que vão encerrar. Eu penso que são 2, né, essa iniciativa. Então, quem veio hoje conversar com a gente participou da última roda de conversa desse tipo, né?
Então, queria agradecer, né, a vocês e que vocês, se puderem, transmitam o link da página onde está todo esse material bem organizado para mais pessoas conhecerem, né? Porque pode ser que ainda recebamos algum comentário a mais, enfim, né? E isso é uma coisa que é importante para a gente cumprir lá as nossas promessas com a PROEX, com a nossa Pró-Reitoria de Extensão. Então, a gente tinha lá a expectativa de alcançar 500 pessoas, e eu não sei se a gente só alcançou 50, né? Porque são mais ou menos aquelas que têm circulado por aqui. Então, a gente precisa que vocês nos ajudem informando, né, colegas, enfim, que esse material existe e pedir para que eles tomem contato, porque a gente fez com todo carinho, né, com toda a responsabilidade, os guias de leitura para apresentar, assim, sintetizar essas obras, apresentar uma contextualização, foram feitas apresentações, então tem um material precioso, porque nós, pelo menos, não tínhamos isso, não é, Bruno? Na FAO, a gente, há 2 anos atrás, a gente não tinha nada semelhante, né? Então, hoje, está aqui um acervo, isso pode nos ajudar, né, a prosseguir uma caminhada no sentido de absorver, fazer uma articulação da arquitetura e urbanismo ou das áreas que lidam com a cidade, né, com essa interseccionalidade. A gente perceber que tem uma situação de classe, de etnia, de gênero, tem uma situação que coloca a nossa própria região em relação ao sul do país ou em relação a outros lugares do mundo, né, nessa matriz de preconceito, nessa matriz de exclusão, né? E isso está tão internalizado que ninguém consegue ver facilmente, e as nossas temáticas, os nossos exercícios, eles estão tão focados no desenvolvimento de capacidades técnicas que eles não observam o desenvolvimento dessas habilidades para poder detectar isso e agir, né, de uma maneira a transformar esse mundo num lugar melhor, né, a combater isso. Então, eu queria muito agradecer toda a equipe que tem apoiado a gente, o Pedro, a Beatriz, o Bruno, e a todo o coletivo que tem feito parte das atividades de preparação. Aqui a gente tem só o Neto, né, representando esse grupo todo. Agradecer também o trio do Quintas Pretas que esteve com a gente, né, para apresentar a obra do Fanon na última reunião, e dizer que a gente vai informar quando a gente estiver aí com esses outros novos formatos, né, definidos, com a agenda definida para esses novos formatos, tá? Então, aí, Bruno, o palco é teu. Essa música não tem título, e é uma composição que surgiu a partir da leitura do Fanon, como comentei numa das minhas falas. Ela diz assim: pelo desejo de ser outro, quis mudar seu tom. Pelo desejo de ser gente, quis mudar seu som. Era um desejo de menino se encontrar no rio, porém nadava como um peixe rumo a um covil. Era de noite, era de dia que chorava em vão. Uma mudança acontecia e não sabia então quantos pesares nessa vida ainda ia passar, pra ver além do que aqueles podiam mostrar. Criança linda, criança preta, foi reconhecer sua luta só mais tarde. Criança linda, criança preta, venha ver o seu esmero, tenha piedade. Era um desejo de ser outro e de mudar um tom. Esse desejo foi embora e encontrou o seu som. Não era mais tão pequenino, tão menino, enfim. Cantava algo em seu sorriso que dizia assim: criança linda, criança preta, era tão pequenininha, agora vibra em leveza. Criança linda, criança preta, que chorava por tão pouco, agora esbanja sua grandeza. Valeu, gente. Muito, 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 muito feliz de ver o Bruno cantar hoje. Estou muito feliz, né?
porque o Bruno sabe por que esse projeto começou, né? E acho que isso aqui é um ótimo fechamento para essa etapa. A gente espera contar com vocês, né? Adiante. A gente vai avisar quando a gente puder já estar com os novos formatos prontos. Muito feliz. Vou gravar.